Sabe a teoria de como fazer um desenho em dois pontos de fuga com perspectiva? Mas antes vamos pensar na lógica. Como que a perspectiva funciona dentro do ambiente onde a gente está? Em questão de ambientes, móveis, objetos... Para dar um exemplo bem prático para vocês, vamos usar esse planner aqui que eu tenho. Fechar ele aqui e vamos olhar ele de algumas formas diferentes. Primeiro, se a gente olhar por aqui, não parece que tem uma linha indo para a esquerda, outra linha indo lá para a direita? Se a gente olhar de cá, percebemos a mesma coisa. As duas linhas de cada canto estão indo para o mesmo lado, que é lá para o meio. Esse aqui é aquele exemplo que a gente já deu em vídeos passados de perspectiva de um ponto de fuga. Aqui, criamos dois pontos de fuga. E é isso que nós vamos entender nessa aula de agora. Mas claro, antes que eu me esqueça, meu nome é Guilherme Toledo e seja muito bem-vindo a MiniArcs. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender o básico de como que funciona a perspectiva de dois pontos de fuga. Caso você perdeu ou não assistiu o nosso vídeo de perspectiva de um ponto de fuga, é só clicar aqui em cima que você vai ser direcionado lá para o nosso vídeo de um ponto de fuga que nós fizemos alguns vídeos atrás. De uma maneira bem simples, vamos relembrar alguns elementos que sempre aparecem nas perspectivas, que são ele, o ponto de fuga e a linha do horizonte. A gente pode fazer primeiro a nossa linha do horizonte, que vamos abreviar para LH, e em vez de a gente colocar somente um ponto nessa LH, vamos colocar dois pontos, um aqui e um aqui. Esse aqui será nosso PF1 e esse aqui o nosso PF2. Com isso aqui feito, a gente pode dar início à formação dos sólidos. Vamos colocar um aqui em cima, um aqui embaixo e um aqui no meio bem menorzinho. E vamos usar alguma lógica bem simples. Todos esses pontos, que é o que? Essa linha tem dois pontos, um superior e um inferior. Superior, outro inferior, superior, inferior. Então com isso a gente vai fazer o que? Todos esses pontos vão se ligar ao ponto de fuga. Como assim? Aqui ó, vem para cá. Esse aqui vai para lá. Com isso feito, a gente vai determinar uma profundidade para esse sólido aqui. Vamos colocar uma profundidade aqui e outra aqui, bem compridão. Essas duas linhas que a gente fez, a gente vai repetir o passo, esse daqui. Para essas duas linhas aqui, a gente vai repetir esse passo do meio. Como assim? Esse aqui a gente jogou para os dois lados. Então esse aqui vamos jogar também para os dois lados. Para cá já foi, vamos para lá. Para cá já foi, então vamos para cá. Com isso aqui feito, você já pode vir ali e fazer um contorno um pouco mais marcado para a gente conseguir visualizar bem esse sólido aqui. Que vai ser o quê? Uma linha aqui, outra linha aqui, essa a face da direita, essa a face da esquerda, essa a inferior, daí a gente pode vir aqui ó, com umas linhas tracejadas e fazer as faces do fundo. E temos nosso primeiro sólido em dois pontos de fuga. Fazendo agora o mesmo esquema para os dois últimos aqui, esse aqui e esse aqui. Mas vamos perceber alguns detalhes importantes. E temos aí esse sólido que está bem em cima da linha do horizonte. Com o último agora. E aqui a gente percebe alguns pontos. Se esses três sólidos aqui fossem transparentes, como assim? Se a gente conseguisse ver o outro lado, a gente veria todas as faces dele, porque seria transparente, em todos os casos. Se ele fosse um sólido opaco, como assim? Que a gente não consegue ver o outro lado, a gente teria alguns pontos específicos. Sempre que está acima, a gente vê algum lado, o outro lado, e sempre uma face inferior. Se o sólido está em cima da linha do horizonte, a gente vê sempre os dois lados, nunca superior e nunca inferior. E se ele está abaixo da linha do horizonte, a gente sempre vê os dois lados, mas nunca vê a parte inferior. Então, se a gente pudesse pegar aqui ó, e fazer um breve passo a passo, seria o quê? Primeiro a gente cria uma linha do horizonte, a nossa LH. Depois a gente coloca os pontos de fuga, PF1 e o PF2. Depois a gente cria uma linha, que a partir dessa linha será ligada aos dois pontos de fuga.
pega essa linha e liga para os dois pontos de fuga. Essa linha aqui você cria uma profundidade. E posteriormente a essa profundidade, você joga para o outro ponto de fuga. E você faz o sólido em dois pontos de fuga. Como sempre agora, a gente vai pegar os exercícios na prática, que vai ser como? A gente pega alguma referência no Pinterest mesmo e vamos fazer isso na realidade. Peguei essa imagem aqui e vamos fazer ela no nosso rascunho. Então aqui vamos pegar essa referência e passar aqui, já que ela tem dois pontos de fuga. E como que eu sei que ela tem dois pontos de fuga? Percebam que ele valoriza a esquina do prédio. Então temos um lado, temos o outro lado. Logo, são dois pontos de fuga. Então, no primeiro passo a passo que a gente já viu, vai ser o quê? Então vou colocar aqui, ó, primeiro passo a passo, a nossa linha do horizonte. Então vamos lá criar nossa linha do horizonte. E vamos colocar o quê? Vamos olhar na referência onde que essa linha está posicionada. Perceba que essa parte aqui sobe, essa parte aqui desce. Então a linha do horizonte está bem aqui ao meio. Então aqui, ó, a gente já pode vir, posicionar um ponto de fuga aqui, vamos deixar os dois dentro do papel, para ficar bem simples aqui o exemplo. A gente pode sim colocar para fora do papel ele? Pode, só que fica interessante para exemplos como aqui na aula, colocar dentro. Vamos fazer aqui, ó, valorizar uma esquina, que está aqui, e jogar ela para o nosso ponto de fuga. Com essa esquina feita aqui, a gente pode determinar a profundidade dela, então vai terminar aqui, olhando na referência, e a outra vai terminar aqui. Para a gente visualizar melhor, vamos mostrar aqui, ó, as linhas do fundo. Pode fazer bem fraquinha, só para a gente entender onde que está terminando ela. E vamos fazer agora o outro sólido que está lá ao fundo. Então ele vem aqui, ó, mais ou menos aqui. Ele é um pouco mais alto que o outro. E ele também vai para o ponto de fuga. Ele tem essa mesma base. E termina aqui. E nesse lado também. Temos aqui essa parte, agora nós vamos fazer o que? Adicionar detalhes. Esses mesmos detalhes que também vão para a perspectiva. Como assim? Aqui, ó, ele tem uma espessura bem grande. A parte da parede aqui. Que vem para cá também. Isso feito, a gente faz agora a profundidade dessa parte, que é essa partezinha aqui. Indo lá para o PF1 e cortou para cá. Indo para o PF2, cortou, PF1, cortou. Aqui embaixo temos o mesmo exemplo, PF2, cortou, PF1, cortou, PF2, e daqui a gente pode fazer uma espécie de um chão, um piso, que sai desse ponto de fuga e desse aqui também. Com essa parte aqui feita, a gente pode fazer agora alguns detalhes no contorno mesmo. Vou fazer aqui alguns detalhes da madeira da porta. E para finalizar, a gente pode pegar algumas dicas que a gente aprendeu no vídeo passado, que é o que? De luz e sombra, e aplicar aqui como está na referência. Se o sol está aqui, vamos dar uma escurecida para cá. E temos aí uma explicação bem simples, bem prática, de como fazer uma perspectiva de dois pontos de fuga em referências e também em teorias. E é isso, gente. Espero mesmo que tenham gostado. Mais um vídeo, mais uma quarta, mais muitas dicas. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, mandar para aquele amigo que tem que saber mais sobre perspectiva e até luz e sombra, que demos uma palhinha na aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!